Ei, gente, vamos começar então. Estamos ao vivo pelo nosso Instagram da Lagoinha. Benção demais. Vamos entrando então, que a gente já vai começar a conversar, porque muita gente vai assistir o vídeo depois, então já vamos direto para o assunto, ok? Vai convidando as pessoas aí, compartilhando. Enquanto isso, quero contar para vocês aqui uma coisa que faz parte também do nosso assunto, né? Irmãos queridos, Lagoinha, sejam bem-vindos todos. Irmãos, há pouco tempo eu estava conversando com uma irmã na igreja. Ela pediu para que eu orasse por ela. E nesse momento em que ela pediu para que eu orasse por ela, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas e eu falei com ela assim: irmã, o Senhor me mostra como se fossem documentos escondidos para que você seja, num processo que você está passando, você está sendo burlada e esses documentos estão escondidos. E o Senhor foi me mostrando e eu ia falando. Ao mesmo tempo em que ela não esboçava muita reação, eu não tinha muita certeza de sobre o que eu estava falando com ela, mas da forma que o Senhor me mostrava, eu ia falando, eu ia entregando. E alguns dias depois, na verdade semanas depois, essa irmã me procurou para me contar de que se tratava. E essa experiência que eu tive com essa irmã me lembra muito essa passagem que eu quero trabalhar com vocês hoje. Que o Senhor, Ele não deixa nada escondido, nada fica oculto. Nosso Deus é justo e Ele vê todas as coisas. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E vai ser bênção demais. Por isso, pode ir aí convidando as pessoas, vai chamando as pessoas pelo Instagram, avisa lá no WhatsApp do GC que a gente já está online, que a palavra vai ser bênção. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco e eu estou aqui à disposição dele para falar ao seu coração. Amém? Então, vamos orar rapidamente, pedindo ao Senhor que Ele nos envolva nesse tempo. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Vamos fazer desse momento um momento de culto. Abra o seu coração para que o Senhor fale verdadeiramente a você, tá bom? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te pedir, fica à vontade, Senhor. Usa esse canal para invadir, envolver, entrar, Senhor, dentro de cada lar. Meu Deus, entrar no coração de cada pessoa que está nos ouvindo aqui. Eu te peço em nome de Jesus, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder e fala conosco. Nós precisamos da sua voz, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos do Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos começar a conversar sobre nosso assunto desse domingo. O Senhor tem falado muito ao meu coração com relação à soberania dele. A gente talvez viva num mundo tão raso e se esquece do poder de Deus. Vocês sabem que o povo de Israel, eles estiveram no deserto durante anos. Depois que saíram do Egito, Deus os tirou do Egito com mão forte. Eles ficaram no deserto ali, andando, vivendo milagres do Senhor. E de milagre em milagre, eles murmuravam. O Senhor fazia com que o mar se abrisse, eles atravessavam e do lado de lá eles reclamavam de sede. Depois eles reclamavam de fome, depois eles reclamavam de tudo. E o povo de Israel foi murmurando e murmurando. A gente é pó do mesmo pó. Então nós somos assim, do mesmo DNA, todos filhos de Abraão. A gente faz a mesma coisa na nossa vida, infelizmente, mas nós não podemos e nós podemos nos moldar. Existiam duas pessoas ali que não faziam assim, que não eram assim. Eles tinham um espírito diferente, Josué e Caleb. E por isso o Senhor os enxergou. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Isso é só uma introduçãozinha para o nosso assunto, para a gente saber
que o nosso Deus é poderoso e talvez a gente não esteja enxergando a sua mão. Eu quero conversar com vocês hoje sobre Eliseu mais uma vez. Falamos domingo passado sobre Eliseu e o milagre da morte na panela. E hoje nós vamos conversar sobre um outro episódio na vida de Eliseu. Eliseu, ele estava ali, vivendo com o povo de Israel e ele era bem quisto pelo rei. O rei o ouvia nessa época. O rei o ouvia e do nada o rei da Síria resolveu fazer guerra contra Israel. Você quer dar uma olhada nessa passagem comigo? Tem Bíblia aí? Pega a Bíblia aí e você vai abrir para mim 2 Reis 8, 2 Reis 6, versículo 8. Enquanto você abre, eu já vou lendo porque estamos na internet, tudo online é corrido. Todo mundo tem pressa quando está na internet. Vamos lá. Mas não é fast food, viu, irmão? Aqui é comida de verdade. Vamos lá, 2 Reis 6, versículo 8 diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal lugar e tal lugar estará o meu acampamento. Então, se você for voltar o texto um pouco, você vai vendo que está tudo acontecendo normalmente em Israel, quando de repente o rei da Síria resolve que vai fazer guerra contra Israel. E aí ele começa a armar esses locais por onde ele vai atacar Israel. E o versículo 9 diz assim: Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, o que aconteceu? O rei da Síria, ele mandou os seus exércitos, e aí Deus avisava para o profeta Eliseu e o profeta avisava para o rei. E o rei mandava as tropas que iam ao encontro das tropas da Síria e desmanchava todo o bolinho ali. Acabava com a graça deles, exterminava mesmo com aquelas pessoas. E aí, nesse tempo, o rei da Síria começou a achar aquilo estranho e achou que tinha alguém que estava ali contando os planos dele. Ele imaginou que tivesse um dedo duro, um X9 ali no meio. Mas, na verdade, ele ao conversar com seus servos, eles disseram para ele que tinha alguém em Israel, que tudo que ele traçava, tudo que ele planejava, esse alguém contava para o rei. E que essa pessoa era um profeta, por isso até o que o rei falava, até o que o rei da Síria falava, dentro do seu quarto, de portas fechadas, Deus revelava para o profeta. E o profeta contava para o rei de Israel. Vejamos bem que coisa interessante a gente tem aqui. O nosso Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Nós estamos estudando com as crianças Lagoinha Kids, está trabalhando a soberania de Deus. E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Essa é uma das características, um dos atributos de Deus que nós falamos também aqui há um tempo atrás. Um dos atributos de Deus é a onisciência e ele fala com os seus profetas. Deus conversa com a gente, conversa comigo e conversa com você. Então ele pode nos revelar o que tem sido feito contra a nossa vida. A palavra de hoje é para que você abra os seus olhos, sabendo que Deus pode te mostrar o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo muito difícil. E como eu já disse aqui com vocês, muitas vezes cada um de nós vai viver isso num nível diferente. Então, talvez
toda essa pandemia tem gerado na sua vida um problema completamente diferente do problema que o seu irmão está vivendo, que o seu vizinho está vivendo, que o seu parente está vivendo. Talvez o que está acontecendo dentro da sua casa só você sabe e não tem nada a ver com o problema da outra pessoa. E aí você fica se questionando sobre como que tudo isso vai se resolver. Quem sabe a sua falta de paciência num futuro que não se sabe quando ele vem. Nós estamos muitas pessoas paradas, esperando que a pandemia acabe. Os meus filhos perguntam para mim, quase que dia sim, dia não, que dia que o coronavírus vai embora. Porque eles querem voltar para a escola, eles pedem para fazer algumas programações e a gente diz que não pode por causa do coronavírus. E, infelizmente, alguns adultos estão com isso dentro e transparecendo. Assim como as crianças que são inocentes estão falando, nós adultos talvez estejamos vivendo essa realidade. Uma realidade de eu preciso esperar o Covid passar para que eu possa viver de verdade, para que eu possa voltar à vida. Só que esses problemas, essas circunstâncias, essas situações atuais são problemas assim como qualquer outro problema. Na verdade, tem sido aguçado dentro de nós o que nós já estávamos passando. Eu vi uma frase ontem na internet que eu achei o máximo, que dizia assim: a pandemia não veio para fazer milagre de mudança na vida de ninguém. Todos somos os mesmos. Só estamos passando pela pandemia. Então, aquilo que você vai somente aflorar para quem está mais perto de você e ficar mais distante de quem está longe de você. Por isso, talvez seja até mais legal aqui pela internet, porque as pessoas conseguem se esconder melhor por trás da tela. Você não sabe o que eu fiz antes e nem o que eu vou fazer depois que eu desligar esse celular. Então as pessoas podem se esconder por trás dessa vida de internet, presos dentro de casa, quando somente o Senhor sabe o que se passa nos corações dentro dos quartos. Mas o Senhor pode mostrar, amém? O Senhor pode mostrar. Por isso, se você está passando alguma injustiça, alguma situação que você não tem noção de como vai sair dela, eu quero te falar, te trazer essa palavra aqui nessa tarde, de que o Senhor, Ele sabe o que estão tramando, o que o inimigo lá no inferno fala contra você. Ele sabe o que Satanás armou para te destruir e Ele sabe muito bem o que fazer para resolver essa situação. E olha que legal, essa passagem não fica só nisso, nós temos aqui mais situações ainda. E a mais conhecida delas, vamos lá para essa passagem? 2 Reis, então, no versículo 6, aliás, 2 Reis, capítulo 6, no versículo 16. Eu estava falando com vocês, então, que esse rei, na verdade não é o versículo 16 que eu quero falar com vocês agora. Esse rei, então, da Síria, quando descobriu que o profeta, ele estava dedurando os seus planos, ele mandou prender o profeta. Numa inocência que não se sabe falar por quê. Como que se o profeta sabia tudo o que ele pensava, o profeta não ia ficar sabendo que ele estava armando prendê-lo? Mas, na verdade, o profeta não sabia. Olha que interessante, o profeta sabia quando aquele exército vinha contra Israel, mas quando o exército veio contra ele, ele não sabia. E ele dormiu aquela noite normalmente, uma noite que ele foi deitar e dormiu normal. Mas aí no versículo 15, quando eles acordaram pela manhã, vamos olhar aqui. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então esse moço viu essas tropas que chegaram para prendê-los. Essa tropa estava ali pronta já para prender Eliseu. Quando Eliseu responde para o moço dele no versículo 16, ele respondeu: não temas,
porque mais são os que estão convosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. Aquele rapaz, ele não vivia no sobrenatural. Então, quando a gente não vive no sobrenatural e vem uma circunstância adversa contra nós, nós somos pegos de surpresa, nós nos assustamos e achamos que é o fim. Mas a sorte dele é que ele estava junto de alguém que andava com o Senhor. Então, se por acaso você ainda não tem intimidade com Deus, você precisa buscar essa intimidade, viver a vida de Deus, ser submerso pela água do Senhor, deixar com que o sobrenatural se torne real para você. Eliseu vivia essa realidade, o sobrenatural para ele era comum. A gente vai ler na história de Eliseu assim e é super interessante de ver como que com ele as coisas são assim, na sequência. A gente lê aqui um pouquinho antes disso aqui, Eliseu tinha feito o machado flutuar. Logo depois daquela história da panela, da morte na panela, a gente vê que Eliseu... Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Não sei o que é. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu estou online. Alguém dá um sinal. Hello? Vou esperar para ver se tem alguém aí. Tem alguém aí? Será que eu estou online? Olá. Ó, um sinal aqui. Pode ser que esteja atrasado. Então, vamos continuar. Então, gente, Eliseu, ele, naquela passagem da morte na panela, a gente vê que Eliseu, ele, logo depois, né, desse milagre ali, a gente vê Eliseu multiplicando pães, logo na sequência. Então, era alguém que vivia constantemente o sobrenatural de Deus. A gente precisa buscar isso também, né? Somos pessoas de livre acesso ao Senhor, Ele nos deu na cruz do Calvário esse livre acesso e hoje nós podemos viver o sobrenatural do Senhor. E o que aconteceu com esse moço? Ele não conseguia enxergar, por isso ele se assustou, ele se apavorou. E imagine você, né? Eu também me apavoraria se eu acordasse de manhã e visse um exército vindo contra mim. Mas Eliseu não se apavorou porque ele conseguiu enxergar além. Ele viu aquilo que Deus estava fazendo. Ele viu o que Deus tinha preparado para ele, que era o livramento. Então ele estava descansado. E ao invés de orar para mandar fogo cair sobre aqueles homens, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do servo dele. Ele orou para que o servo dele tivesse também a mesma experiência que ele, de enxergar o sobrenatural. Sabe que se você estiver passando por uma situação tão terrível, eu quero que você consiga enxergar com os olhos de Deus o que você está vivendo. Talvez a situação seja contrária, sabe? Porque tem hora que a gente está vivendo uma situação difícil e não sabe mais o que fazer. E é aí que a gente pode abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o que Deus está fazendo, onde está o livramento de Deus e o que Deus quer com isso, né? Então, no caso aqui, veio contra Eliseu aquele exército. Quando o moço abriu os olhos espirituais e enxergou cavalos e cavaleiros protegendo Eliseu, ele pôde também ver que Deus estava no controle. Aqueles homens estavam parados lá no alto do morro e eles começaram a descer. Eles vieram contra Eliseu. E aí foi nesse momento que Eliseu clamou. Eliseu clamou ao Senhor e aí o Senhor os feriu de cegueira. Eliseu pediu ao Senhor que eles fossem feridos de cegueira e ficaram todos cegos. Então, que em nome de Jesus, os nossos inimigos, que não são pessoas, nossos inimigos que são espirituais, são demônios, que eles fiquem cegos, que eles sejam cegados agora, em nome de Jesus, que os inimigos da nação brasileira
sejam cegados em nome de Jesus e que eles não se enxerguem mais, que eles não saibam mais para onde estão indo, que eles não saibam mais o que fazer, porque eles vão perder a visão em nome de Jesus. Que o Senhor faça isso na nossa vida, nos dê autoridade para determinar a situação do nosso inimigo. Ele não vai prosperar além daquilo que o Senhor permitir. Então eles vieram contra ele, eles encontraram ele, mas eles não puderam tocar nele, eles não puderam tocar no profeta, porque o profeta orou e o Senhor o cegou. Então, irmãos, essa situação toda que a gente vive, ela pode ser resolvida espiritualmente também. A gente precisa andar num outro nível. A gente precisa andar num nível com Deus, de enxergar e de saber que as nossas orações vão ser atendidas. Mas eu quero perguntar para você, quem é você nessa batalha, nessa guerra? Se você é essa pessoa que consegue enxergar o lado espiritual das coisas, se você é esse homem que Deus está usando e que o inimigo tem vindo contra você com toda a força, ou se você é esse moço que está perdido no meio ali da guerra, você não tem nada a ver com isso, mas com certeza vai pagar o pato se aquele exército conseguir chegar. Quem é você em toda essa situação? Quem sabe você não é um daqueles que estão ali no meio daquele exército. O exército da Síria foi enviado várias vezes contra Israel e eles morriam. Agora, o rei da Síria enviou uma nova tropa para pegar o profeta que era responsável pela morte dos outros. Será que você estaria naquele exército atendendo o pedido do seu rei, mas passando muito medo e muito aperto, porque você está indo contra o responsável pelas outras mortes? Sabe o que Eliseu fez com essas pessoas? Depois que eles ficaram cegos, Eliseu os levou a Samaria. Estavam todos perturbados e perdidos. Eliseu levou eles para o centro da Samaria. E ali o rei de Israel, quando os viu, perguntou para o profeta: o que é que eu faço com eles? E o profeta falou assim: dê para eles pão e dê para eles água. Alimente esses homens e deixe-os ir e voltar para o Senhor deles. São pessoas que não têm nada a ver com aquele que mandou eles ali. O profeta foi humano, o profeta soube o que fazer com aquelas pessoas. Em guerras em Israel, a gente sabe que a matança era comum. Sabe, o profeta responde isso para o rei. Versículo 22 e 23. Diz assim: respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereça-lhe grande banquete, e comerão e beberão. E despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha só o livramento do Senhor. O Senhor guardou esses homens porque eles não tinham nada a ver. O profeta foi compassivo com eles. Eles não eram o motivo, eles não eram a causa da guerra, eles não eram o problema em si. O problema em si era o rei da Síria, que cismou de ir contra Israel. E ao fazer isso, devolver esses homens com vida, o profeta aplacou o coração do rei da Síria e nunca mais ele investiu contra Israel naquela geração. Olha que coisa incrível. Talvez a gente queira vingança, a gente queira, eu quero ver aquela pessoa que fez isso contra mim perecer, mas nós sabemos, e eu quero que você entenda, as pessoas muitas vezes são apenas cavalos, são apenas usadas. Nesse caso que eu contei para você lá no começo, da irmã que eu entreguei para ela a palavra
sobre ela ter papéis que estavam escondidos. Estava sendo feito, depois ela me contou, uma falcatrua contra ela. E eles queriam enganá-la num processo jurídico e ela perderia dinheiro e ela perderia moral. Mas o Senhor mostrou. E aí, ao mostrar, o Senhor também, naquela mesma ministração que o Senhor me deu para falar com ela, o Senhor falou com ela, mas você não vai fazer nada. Você não vai tocar em nada. E ela resolveu aceitar aquela palavra. Ela acreditou que o Senhor estava falando com ela. E como consequência disso, outras pessoas foram usadas, esses papéis vieram à tona e ela foi livre. Ela foi liberta daquele problema. E aquele problema foi resolvido. O Senhor, Ele nos dá direções. Nós precisamos ouvir, ficar atentos, abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos. E o mais importante é obedecer. Porque, infelizmente, a maioria das vezes Ele fala e nós não obedecemos. E é isso que tem que parar na nossa vida. O profeta, ele falou com o rei e o rei ouviu todas as vezes. Tudo que Eliseu direcionou ao rei de Israel, ele atendeu. E agora ele estava ali com aquelas pessoas diante dele, que ele podia acabar com aquele exército, diminuir a força da Síria. E ele ouviu o que o profeta falou: não os mate, deixa eles irem. E a solução foi dada ali. Nunca mais o rei da Síria se levantou contra Israel. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele pode todas as coisas e ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Quem é você num cenário como esse? Nós precisamos distinguir onde nós estamos. Se nós somos o profeta, se nós somos o moço que está perdido no meio do furacão, ou se nós estamos sendo usados, talvez numa artimanha do inimigo contra outras pessoas. Sabe que isso é duro de dizer, porque nós vivemos uma realidade em que todo mundo acha que é o protagonista, né? Todo mundo acha assim: eu estou vivendo numa novela que é sobre mim e eu sou o bonzinho da história. Irmãos, se existem pessoas que fazem coisas más e que fazem coisas contra outras pessoas, talvez eu esteja falando com alguém que faça isso também. Talvez você seja alguém que já se deixou levar. A questão é que Deus, ele conhece o nosso coração, sabe que somos pó, sabe que somos errados e erramos continuamente, porque precisamos da misericórdia e da graça de Deus. E ele nos chama para uma nova vida. Ele nos oferece pão e água, ele nos oferece um banquete e fala: vai, escolhe nunca mais fazer isso de novo. Nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher quem nós somos nessa história, mas sempre sabendo que o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus que opera todas as coisas e ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer. E ele ouve o que as pessoas falam lá no quarto delas. Ele ouve o que as pessoas tramam contra você, ele ouve o que o inimigo trama contra você. Por isso, pode descansar seu coração, pode dormir essa noite tranquilo, porque se o exército chegar contra você, ele tem poder para abatê-los. Amém? A gente só precisa estar com o ouvido ligado nele, com a nossa fé alinhada, sabendo que ele pode todas as coisas e ele é bom. Amém? Então, nossa palavra de hoje é sobre isto, sobre nós sabermos que o mundo espiritual é real e que o Senhor está operando a nosso favor. Talvez você não enxergue, mas é hora de clamar: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Que o Senhor abra seus olhos em nome de Jesus. Que o Senhor permita que o seu coração descanse nele. Se um exército do inferno vier contra a sua vida, existem carros e cavalos de fogo ao redor da sua casa, ao redor da sua família, porque o seu Deus é maior do que eles, muito maior. Descansa seu coração, amém?
e muda de posição. Se você não é o profeta nessa história, muda de posição, seja aquele que sabe o que vai acontecer, seja aquele que Deus pode confiar os seus segredos, porque você vai contar, você vai ter coragem de ir lá no rei, seja aquele que o Senhor usa para desbaratar os planos do inimigo contra toda a nossa nação. Quem sabe o Senhor está procurando alguém que possa ser voz profética para a nossa nação, e todo esse tempo de caos virá acabar. Eis-nos aqui, Senhor, pode falar conosco. Nós queremos ser canal da bênção do Senhor. Amém? Deus te abençoe muito. Daqui a pouquinho a gente vai estar ali na igreja, às 7 horas. Se você puder estar ali, nós estamos tomando todas as precauções necessárias. Tem álcool em gel lá na igreja, estamos usando máscara e o Senhor tem nos guardado e vai continuar nos guardando. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos encerrar essa live aqui agora, então. E a gente se encontra lá na igreja ou aqui pela internet. Onde você precisar, nós estamos à disposição como igreja. Lagoinha Governador Valadares está à disposição de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.